Olá, gente querida, parceiras e parceiros do setor cultural, artistas, produtores, gente que se interessa por arte e cultura. Eu sou Bárbara Damasio e está no ar mais um episódio da websérie Cultura em Formação, um espaço de diálogo sobre políticas públicas culturais e o fazer artístico em suas diversas dimensões. Para conversar sobre esse assunto, está aqui comigo Vanderlei Lazzarotti, ele que é o diretor executivo da Fundação Cultural de Itajaí e também sempre acompanhando essa websérie, essa primeira temporada, a Elaine Kalov. Eu vou ler para vocês a bio deles, para vocês conhecerem um pouco do trabalho, de tudo que eles estão fazendo no setor cultural há muito tempo, que militam na área da cultura. Então, vamos lá. Vanderlei Lazzarotti é especialista em gestão cultural, cultura, desenvolvimento e mercado, práticas pedagógicas, elaboração de projetos e prestação de contas. Graduado em Ciências Contábeis, com especialização em Contabilidade Pública. Atualmente é o diretor executivo da Fundação Cultural de Itajaí. Foi professor de elaboração de projetos culturais do curso de Artes Visuais da Univale e foi delegado da primeira Conferência Nacional de Cultura em Brasília, no ano de 2006. Fundador da Fundação Cultural de Ilhota, diretor de projetos da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, assessor cultural da Fundação Cultural de Balneário Pissarras. É artesão e participou por mais de uma década do coral da Univale. E mais um adendo aqui, o Vanderlei é o único convidado que participa 2 vezes da temporada. Não dá spoiler, não dá spoiler. E está aqui com a gente. Vande, muito obrigada, viu? Obrigado. Mais uma vez, para estar aqui e falar da tua experiência na área do setor cultural. A Elaine Kalov é a especialista em gestão cultural, formada em produção executiva para TV e cinema. Foi presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itajaí e é integrante das câmaras setoriais de audiovisual, produção cultural e música no mesmo conselho. Compõe a diretoria do Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina, é conselheira da Cinemateca Catarinense. E, além de tudo isso, também é musicista e percussionista. Atua aqui na Café Maestro Produções em diversos projetos e em outras instâncias também. Gente, nós temos uma convidada que está à distância, que vai aparecer aqui, a Cris Ramires, e vai conversar com a gente. Muito nos honra essa presença. Ela é gestora, produtora cultural, atua na cultura desde 1991. A partir de 2003, atuou na implementação das políticas públicas como o Sistema Nacional e Plano Nacional de Cultura. Olha só, gente, que importância dessa mulher. No Ministério da Cultura, coordenou as últimas eleições para a composição do Conselho Nacional de Política Cultural. Atualmente, é assessora técnica da deputada Benedita da Silva e foi uma das organizadoras da Lei Aldir Blanc. Foi assessora técnica da presidência da Comissão de Cultura 2019 e 2020, também com Benedita da Silva. É publicitária e gestora pública. Seja bem-vinda, Cris. Uma grande honra a gente poder te receber à distância e conversar contigo sobre esse e tantos assuntos. Muito obrigada, boa noite a todos e todas, boa noite à mesa. É uma honra, me sinto representada por esses produtores culturais, da qual eu sou produtora também, e tenho uma história de 10 anos em Santa Catarina que muito me honra. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. A gente vai começar com um assunto, a gente sempre abre o primeiro bloco de forma bem didática para sintonizar as pessoas que não trabalham com cultura, mas que têm interesse na área. Então, de repente, o Vande ou a Cris podem responder qual é a diferença do Conselho de Cultura e da Fundação de Cultura. Muita gente tem essa dúvida e eu agora estou presidente do Conselho e as pessoas acham que eu trabalho na Fundação Cultural. Verdade. Então, eu acho que era legal a gente já começar falando dessas diferenças. Então, a Fundação Cultural, ela é um braço, né, do poder público, da administração, né? Ela pode ser uma autarquia e às vezes um departamento, né? Mas a Fundação Cultural é que faz toda
a formalização, a administração dos recursos, enfim, de todas as políticas públicas do município destinadas para a cultura. Já o Conselho de Cultura, ele é uma ferramenta legal, ele hoje é exigido pelo Sistema Nacional de Cultura, chamado CPF, então que todo município tem o seu Conselho de Cultura. O Conselho tem regimento, depois a Cris vai falar um pouquinho mais, porque ela está muito mais pavimentada, né? Ela já tem essa estrada mais pavimentada na área de conselhos, mas o conselho é um dos aparelhos, né, da política pública que a gente tem, que está junto com a Fundação Cultural, né? Então, ele é composto por sociedade civil, por gestores, por membros também do poder público, e ali se faz vou falar assim, as oitivas, ouvir a comunidade, as relações da sociedade civil, das linguagens da cultura. E ali, nessas conversas, nesses encaminhamentos, é que traz todas as demandas para a Fundação Cultural fazer os seus planejamentos, fazer os seus projetos, para chegar de uma forma mais organizada e mais planejada, né, para atender a comunidade nessas demandas, fazer seus projetos, envolvendo Câmara de Vereadores, enfim, orçamento. Então, em resumo, é isso. A Fundação Cultural é esse braço dentro da prefeitura, dentro dessa estrutura, e o Conselho de Cultura, ele é a sociedade civil, a classe artística, né, envolvida, que vem aqui para trazer as demandas para que a Fundação Cultural saiba onde ela tem que trabalhar, o que ela tem que fazer, e está sempre trabalhando junto, ouvindo, né? Então, o Conselho ele tem uma função muito importante, aconselhar a gestão pública na ordem das despesas, dos gastos, enfim. Cris, me ajuda aí, bora, conselheira. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu poderia dizer que, a partir da Constituição Federal de 88, onde se estabelece ali, né, a questão humana dentro da administração pública, digamos que parte do processo da evolução, né, das sociedades e dos estados e a consolidação de políticas públicas, porque assim, o Brasil ainda é uma criança se você comparado ao velho continente, né? Então, quer dizer, nós viemos com estímulo, principalmente pelos tantos golpes militares e econômicos que nós vivemos, de que a sociedade sempre ela seria a receptora, né? Quer dizer, aquele nível de baixo que recebe aquilo que é construído verticalmente. Então, a partir da Constituição de 88, que inclusive a Benedita da Silva é uma deputada constituinte, e praticamente toda essa questão, essa consolidação humana, né, de você identificar a construção política real dentro da base, que a gente chama muito romanticamente de Brasil profundo, né, você estabelece ali canais de participação social, ou seja, o Estado passa a perceber que a construção das políticas para atender a sociedade, os anseios, as misérias, as necessidades, inclusive buscando uma justiça social no sentido de maior distribuição de oportunidades, né, possibilidade igualitária para todos os membros de uma mesma sociedade, foram criados os princípios da participação social e se estabelece de que as políticas públicas não seriam construídas dentro de um gabinete, mas sim tendo o contrapeso da sociedade, ou seja, a sociedade participando da construção e consolidando as políticas públicas como políticas de Estado de verdade a partir dessa representação, né? Então, por exemplo, digamos que esse processo ele se deu claramente no Brasil a partir de 2003, porque todos os órgãos da administração pública, né, eles passaram a ter uma representação. Então, você tem o Conselho de Saúde, você tem o Conselho de Patrimônio, você tem o Conselho da Presidência da República, que compõe o Conselhão, como é chamado, que compõe todos os representantes dos ministérios, tanto da sociedade civil como de representantes da própria organização, né, dos entes federados, para que você tenha o quê? Um contrapeso. O que seria esse contrapeso? Nós sabemos que o governo ele tem uma série de regras e políticas e leis, né? E para isso você precisa ter o quê? Você precisa ter a visão daquele que recebe isso. E nós sabemos que, historicamente, o Brasil ele muito dificilmente incentiva o exercício da cidadania, que é essa representação, que é através de conselhos, de comitês, de fóruns, né?
e as fundações como o colega ali, que eu já chamo de colega, porque somos tudo da cultura, e nós temos um partido, que é a Cultura Brasileira, né? Que ele explicou que as fundações têm um outro papel, né? Ela é um braço da administração pública. E, obviamente, a gente já, assim, colocando para vocês, né, porque nós estamos no momento de uma implementação de uma lei muito importante, que é a Lei Paulo Gustavo, eu tenho dito muito para os gestores públicos que é muito importante para a administração pública, e vocês que trabalham aí também na administração pública de Itajaí, compreender que a sociedade civil muitas vezes é um advogado do diabo, porque o gestor está tão envolvido com a burocracia interna, e a gente sabe que a cultura, quando você fala para os órgãos de controle, né, a cultura, o pessoal diz, não tem dinheiro. Né? Ou então já dificulta. Agora nós temos dinheiro, mas eles falam assim, tá, temos a lei da licitação e pronto. Então, não importa o que significa essa economia da cultura. Então, o conselho é aquele que, com certeza, ele incomoda, ele faz barulho, mas ele também aponta para o gestor público uma visão de quem está recebendo a política. Então, ele vai apontar os erros, ele vai apontar o que poderia melhorar. Então, eu sempre recomendo, né, que sejam estabelecidos meios dessa representação da sociedade civil, dos setores, seja da saúde, seja da segurança pública, seja da cultura brasileira, né, dentro das suas comunidades, porque com certeza o gestor público ele vai ser mais assertivo, e se ele quiser deixar um legado para a sua sociedade, para o seu município, para a sua comunidade, ele ouvindo a sociedade, ele vai fazer isso com êxito e com certeza com maior excelência. E até pegando a tua fala, Cris, né, o gestor que se aparelha do conselho, que ele ouve o Conselho de Cultura e que está junto, ele erra menos, né? Ele Exato. tem essa vantagem. Então, às vezes, ter medo do conselho é uma vaidade que não cabe. Não cabe, né? não precisa. Não cabe. Então, nesse lugar, a gente precisa, e principalmente porque a vida e a longevidade de um braço, seja uma fundação cultural, uma secretaria e um departamento de cultura, ele se faz com essa presença viva dessas setoriais, desse conselho, para que ele perpasse de uma gestão para outra e que um legado de uma para outra faça essa manutenção. E que as políticas públicas, elas têm disso, né? Passou uma gestão, morre isso. Passou a gestão, o que deu certo aqui, que siga, que tenha esse caminho, né? Então, essa relação ela é muito importante. Mas, Vandi, você não acha que um pouco disso, claro, que as políticas públicas, elas têm essa coisa de mudou a gestão, o cara vai lá e troca o nome e zera um negócio só para dizer que foi ele que fez, a gente sabe que tem muito disso, né? O quanto um conselho pode ajudar a evitar isso? Falando de forma bem prática, para você dizer um não ou dizer que não vai fazer isso para uma pessoa, você está dizendo, não, a gente não tem mais interesse nisso. Mas quando tu tens um conselho, tu tens um grupo aí grande daquela sociedade civil organizada. Então, esse conselho estruturado, essa sociedade civil organizada, você não vai lá e você consegue convencer com um simples argumento que não é mais uma vontade política. Você tem que explicar o porquê. Então, nesse explicar o porquê, você tem que ver quanto está valendo esse tiro no pé que você está fazendo. Aí você vai pesar politicamente e vai ver se realmente vale você acabar com essa iniciativa, mudar de nome ou acabar porque você tem todo aquele povo e consciente. E graças a Deus, ultimamente, a gente está tendo muitos conselheiros bons e conscientes das políticas públicas, das leis, das PECs, e tem vereadores já da cultura, já tem deputados da cultura, já temos muita gente hoje, né? As minorias, enfim, está todo mundo muito antenado nisso. Então, a que ponto, né, essa nova gestão quer dar um tiro no pé? Ela está disposta a pagar esse preço? Exatamente. Porque, para isso que eu digo, o fortalecimento dos conselhos é a base da longevidade de todo o braço da cultura dentro do poder público. E junto do conselho, do fortalecimento dos conselhos, a gente também tem as setoriais, né? Então, eu não sei se isso está em todo o Brasil. Aqui em Itajaí funciona muito bem, porque cada setorial tem um representante e traz a demanda de cada área. De repente, gente, meu Deus. Cris.
Olha, Olha só, isso é pós-Covid, tá? Isso é pós-Covid, a memória deu um pane. A gente estava assim. falando do... Eu estou vivendo um momento de final de ano. Eu já estou num surto do final do ano. Cris, eu não sei se tu podes comentar para a gente sobre a importância, para além do conselho, das setoriais, né? De cada área. Olha, eu vou confessar para vocês que eu sou uma defensora dos setoriais. Né? Então, eu até vou comentar com vocês aqui que quando eu estive em Santa Catarina, o período que eu cheguei em 2002, com meu filho, na época, com 9 meses, eu saí de São Paulo e fui morar em Santa Catarina, em Florianópolis, eu e 6 amigas. E, na época, Gilberto Gil tinha assumido, né? Foi o 12º ministro da Cultura do Brasil, é importante a gente dizer isso. Porque assim, o Ministério sempre foi uma descontinuidade, né? Tipo, para vocês terem noção, entre 85 e 92 foram 10 ministros. Uhum. Né? E aí extinguiu, voltou o Ministério. Então, essa descontinuidade que vocês estão falando, digamos que a participação social, a sociedade civil organizada, ela, como, né, ela carrega essa memória. Então, até um período, eu não vou saber, desculpa precisamente agora, porque eu também estou com esse delay, né? A gente tem trabalhado demais, e a Lei Paulo Gustavo dá um trabalho, e atender o Brasil inteiro não é fácil, e um mandato de Benedita da Silva também não é fácil. Então, eu também confesso que eu não me recordo, mas até eu acho que a primeira conferência de cultura, que isso foi em 2006, ainda existiam as câmaras temáticas, que era só na Funarte. Sim. E a partir da primeira conferência de cultura, foi estabelecido que seriam criados setoriais, né, de determinadas áreas. E eu até peguei aqui, que eu mostrei quando você falou do conselho, quando eu fui coordenadora geral do CNPC, nós criamos essa cartilha explicando o que era e as áreas, né? E eu vou dar aqui eu vou comentar rapidamente. Então, a partir desse processo, as câmaras temáticas, que eram somente as previstas na Funarte, que era teatro, música, dança, circo, elas passaram a ter, e as artes visuais, artes cênicas, elas passaram a ter os colegiados setoriais das áreas técnico-artísticas, que é a literatura, livro, leitura, as artes visuais, arte digital, circo, dança, música, teatro, arquitetura e urbanismo, artesanato, design e moda. E depois as pessoas acham que a cultura é só o palco, né? É só o evento, uma purpurina e pronto. O pessoal não tem ideia. Não tem ideia, o tamanho que é. Aí depois nós temos as áreas do patrimônio cultural, que é o artigo 215 e 16 da Constituição Federal. A cultura afro-brasileira, que se transformou depois na terceira conferência a culturas dos povos, né, afro-brasileiros, porque são vários povos da África que vieram para o Brasil. Nós precisamos fazer essa reparação nas escolas e sobre a nossa própria memória. Os arquivos, para vocês terem noção, toda a preservação, gente, de acervos, de arquivo, de informação, está dentro da cultura. Olha que sério isso, né? A história desse país compõe a base da cultura. As culturas dos povos indígenas, as culturas populares, o patrimônio material e imaterial. E ainda existem os setores que possuem representação, que é o audiovisual e os museus. Então, é uma ampla gama e é fundamental. E eu vou dizer rapidamente o porquê. Porque quando você trabalha com uma perspectiva que a gente sai, né, daquela visão de que o prefeito tinha um orçamento de publicidade e ele destinava isso para promover os projetos que ele queria, né? Ou os grupos mais próximos. Quer dizer, isso, a partir de 2003, quando Gilberto Gil... E eu não estou falando de uma defesa ideológica, tá, gente? Eu estou falando de fatos históricos. Eu sou uma pessoa muito técnica, muito didática mesmo, e nesses momentos eu sou absolutamente imparcial. E eu estudo para isso, inclusive, muito. A partir do momento que entra Gilberto Gil, a primeira coisa que ele fez foi a primeira pesquisa na história do país dedicada para descobrir a cultura brasileira, que foi a pesquisa Munique. Então, nós estamos falando de fatos, em parceria com o IBGE, né, com a Fundação Getúlio Vargas e com o IPEA. Então, para ter 3 instituições absolutamente idôneas
para que pudesse criar os números da cultura, para a gente identificar, né, o que é essa cultura, né? O que é isso, né? Ou seja, porque até então o Brasil se distanciava da sua soberania, da sua riqueza cultural, que é o território, que são os seus povos e que são as suas possibilidades criativas de informação e conhecimento. Então, os setoriais, né, os colegiados setoriais ou as representações setoriais, elas representam a magnitude e a capacidade, a vocação dos territórios brasileiros dentro dos seus, né, separados por territórios, por municípios, por estados, mas é isso que o Conselho faz, ele ali faz com que o gestor público tenha esse mapeamento e possa dialogar com esses setores de uma forma de, a partir desse conhecimento, dessa identificação, dessa capacidade criativa de informação e comunicação dentro da sua comunidade, promover o desenvolvimento social e econômico e o bem-estar social. Porque a gente também esquece de uma coisa, gente. A cultura, ela tem um beneficiário, é a sociedade brasileira. Né? O agente cultural, ele é incentivado pelo Estado, porque esse é o papel do Estado. Então, nós temos que começar a mudar alguns paradigmas e começar a dar os nomes corretos aos personagens dessa história. Né? E isso é uma das minhas lutas agora, a partir desse período que nós vivemos, né, nos últimos 4 anos. Cris, justamente eu ia te perguntar sobre os desafios que o setor está enfrentando nesse momento, depois de tanto desmonte. A gente vê um novo Brasil com o Ministério da Cultura, e quais são os desafios que as fundações de cultura e os conselhos estão enfrentando nesse momento? Bom, eu acredito que o golpe, ou o impeachment, como cada um queira chamar, que aconteceu em 2016, ele partiu de um processo de desconstrução do Estado brasileiro democrático, republicano e de direito. Porque o que nós falamos, e essa desconstrução que aconteceu nesse período, novamente não estou sendo ideológica, eu sou uma técnica legislativa dentro do Congresso Nacional. Então, eu sei o que é ali no papel, o que foi retirado. Né? E quem perdeu foi o Brasil. Eu acho que é isso que é importante que fique claro. Porque qualquer país, né, que preze pela sua nação, pelo seu patrimônio, pela sua história, ele defende o seu território, ele defende a sua cultura, ele defende os direitos dos seus cidadãos, porque esse é o papel de uma nação, de um Estado. Né? Então, o que a cultura enfrentou ali, primeiro, porque eu acho assim, nós vimos a partir da Segunda Guerra Mundial, eu estudo a Segunda Guerra Mundial, né? Eu adoro, desde os 12 anos com meu pai, eu estudo a Segunda Guerra Mundial, porque assim, tem muitos toques do que aconteceu. Quando você fala em guerra cultural, nós falamos em desmontar a descaracterização da constituição de um país. Então, é muito mais sério. Né? Então, quer dizer, nós não estamos falando da branquitude, nós estamos falando de fatos que aconteceram no nosso país. Né? Quer dizer, quando a gente fala de cultura, ela não começou com Dom João VI criando as belas artes, ela começou com os povos indígenas que já viviam nesse território. Nós começamos com a floresta amazônica cultivada, dando alimento e promovendo a garantia de água e alimento para parte desse mundão de meu Deus. Então, quer dizer, é muito importante a consolidação de estruturas do Estado que garantem à sociedade esse bem-estar social, inclusive a segurança de investimentos para gestores, estados e municípios. E o que nós tivemos nesse período foi, como o Brasil estava desenvolvendo a partir de uma maior distribuição de renda, ou seja, de igualdades possíveis, cumprindo o seu papel constitucional, né? E hoje eu tive à tarde uma reunião muito, muito produtiva, descobrindo a história, né, da Confederação Nacional de Municípios, inclusive da CNM, e essa parte a partir de 96, que os municípios passaram a fazer parte da história do Brasil. Vocês sabiam disso? Porque os municípios não tinham voz. Na ditadura, os municípios perderam o direito, inclusive, de qualquer percentual do repasse. Né? Então, quer dizer, não é eu que estou dizendo, isso não é uma questão ideológica, é uma questão histórica do nosso país. Então, imagina, em 96 os municípios passaram a ser... existem municípios aqui, sendo que o dinheiro, a vida acontece lá. O palco da vida é o município, né? Então, quando você vê
o que houve, esses desmontes, né, do não exercício da cidadania, dos direitos culturais e da possibilidade do Brasil avançar em uma das economias que mais avança no mundo. Se você pegar, por exemplo, se a gente pegar Alemanha, França, né, quer dizer, a partir da Segunda Guerra Mundial, eles se construíram defendendo e se agarrando nas suas bases culturais, para sobreviver, inclusive, incentivando exposições, os seus artistas, incentivando a reflexão social a partir da arte, incentivando o cinema, que é uma indústria poderosíssima e que dá grana para caramba, né? Então, quer dizer, isso tudo foi desmantelado. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu estava em 2016 no governo e eu cheguei a ficar... eu trabalhei no GT de transição do governo da cultura, eu ajudei a construir o plano de cultura. Inclusive, eu vou contar para vocês que porque tinham 5 homens, né, dentro do GT. Aí falaram, a gente tem que pôr uma mulher aqui. Aí o Márcio Tavares e o Marcos Souza falaram, não, temos que chamar a Cris, porque para a gente fazer a escuta com o Brasil, a Cris tem paciência e ela é querida do setor cultural, porque a Cris carrega as divergências e as discussões tão pesadas de uma forma tão tranquila, com tanto amor, que a Cris vai ser a nossa escuta no GT de transição. E eu fui. Eu odeio fazer agenda, gente, eu não tenho esse dom, eu faço política pública. Mas eu ouvi todo o Brasil, nós construímos o relatório que foi entregue ao presidente, foi construído com a escuta de todo o Brasil, todas as agendas que nós pudemos fazer, nós fizemos, inclusive estados e municípios, porque é assim que se constitui uma nação, é assim que desenvolve-se um país e a sua sociedade. Então, eu vejo que é fundamental, agora que nós temos um desafio da Lei Paulo Gustavo e depois da Lei Aldir Blanc 2, que é uma lei que garante 5 anos aí o desenvolvimento dos estados e municípios brasileiros a partir da cultura, né, que já mostrou que mesmo na pandemia nós chegamos a 3,2% do PIB, gente. Todo mundo parado. E a Lei Aldir Blanc não estava rolando ainda, não. Nós chegamos a 2%, ou seja, de 66 bilhões, 41 foi impostos pagos pelo setor cultural. Vocês sabiam disso? Pelos trabalhadores da cultura. Então, quer dizer, como você vai ignorar isso? Então, eu vejo assim, o desafio foi superar isso. E nós fizemos isso com a participação social a partir do Congresso Nacional. E hoje nós temos o desafio de reestruturar, né, as secretarias, as fundações, e mudar essa visão do gestor público para que ele passe a compreender a cultura brasileira, a cultura, a criatividade, o conhecimento, a informação do seu território, seja comunidade, município, território cultural ou regionalizado, como um polo de desenvolvimento social e econômico e uma nova possibilidade de uma nova indústria para o nosso Brasil. Cris, eu quero te trazer para morar aqui com a gente agora. Eu já gostava muito do teu trabalho, eu te disse isso antes, que admiro toda essa luta e assim, essas falas são extremamente importantes. Eu acho que você tem que voltar aqui para Florianópolis, ficar aqui mais pertinho da gente de novo. Mas nós estamos agora, assim, nessa fala. Eu acho que quem assistir esse episódio, né, Bárbara, precisa entender essa questão do seu papel cidadã, de fazer parte, até porque, né, Cris, a gente tem uma luta pelo marco regulatório da cultura e aí eu acho que a gente pode depois marcar uma outra fala em um outro momento, até para entendermos nós como fundações, como gestores, como produtores, como presidentes de conselho, como cidadão, como que a gente pode ajudar na concretização que esse marco regulatório seja estabelecido, até para dar segurança jurídica para os gestores e um norte para as controladorias, né? A gente vê os tribunais de contas interrompendo tantas vezes o nosso trabalho, porque não é comprar tijolo, né? Não é a mesma coisa. Não. Então, é muito complicado. Falta um entendimento, falta uma regulação adequada e vai ser a nossa próxima briga, né, Bárbara? Com certeza. Até queria te chamar mais para essa conversa, porque a Elaine foi presidente do conselho aqui de Itajaí, queria que contasse sobre os desafios também e o que tu deixou do teu legado.
mas a gente está com o tempo encerrando. Pois já. é, nosso tempo já foi. E então a gente vai fazer um outro Adoro episódio. quando a convidada fala, ai, gente, vem, Cris, vem pra cá. Eu quero. Inclusive, vocês sabem, eu trabalhei na redação do marco regulatório, né, do Fomento. Sim. Eu fui uma das cabeças ali. Na verdade, a Benedita, nós percebemos assim rapidamente que muitos controladores, não fiquem chateados comigo, controladores, mas vocês não leem as leis. Vocês não leem a ementa. E eu tenho dito para os gestores públicos, viu, quem está nos ouvindo, leiam as leis, leiam a fonte de recurso. Gente, eu discuti com mais de 100 municípios, porque a galera dizia o recurso da lei Aldir Blanc é o Fundo Nacional. Eu digo, gente, o Fundo Nacional nunca teve 3 bilhões. É um orçamento de guerra, é uma lei assistencial, sim. Se nós demos 3 trilhões para os bancos privados, por que nós não podemos amparar o setor cultural brasileiro? Então, vamos conversar sim. Eu quero, assim, parabenizar o trabalho de vocês, esse debate. Eu quero parabenizar, porque vocês devem estar fritando por causa dessa lei Paulo Gustavo que está chegando. Muito. Quero recomendar, leiam, gente, leiam a lei. Eu vou passar para vocês depois os links, tá? Todos os links. É importante ler a lei, ler o decreto. E vou contar rapidamente que o decreto de regulamentação do Fomento, que foi publicado, ele bebeu da fonte do marco regulatório, tá? Que é uma caixa de ferramenta, quer dizer, você explica para o país e para as controladorias como tratar a cultura brasileira, porque normalmente o imaterial, né, quer dizer, o que é, como você mensura um projeto cultural bem realizado? Com certeza não é com a nota da padaria, né? É com o público, é o objeto, né, que é você encantar, que é você mudar, que é você mudar perspectivas. E então é isso, eu queria deixar esse recado antes da gente terminar. Cris, muito obrigada mesmo pela tua disponibilidade e por compartilhar com a gente teu conhecimento. No episódio de hoje, nós conversamos sobre conselhos e fundações de cultura e eu tive a honra de mediar essa conversa com o Vanderlei Lazzarotti, com a Elaine Kalov e com a Cris Ramires. O Cultura e Informação conta com o patrocínio da Prefeitura de Itajaí e a Fundação Cultural de Itajaí por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com o apoio do Instituto Sorrir. Até o próximo episódio.